Gente, This meeting is being recorded. a gente está aqui tomando a liberdade de gravar, até para que outras pessoas possam depois também compartilhar esse conteúdo. Se vocês também quiserem depois rever né, e refletir sobre alguns pontos, eu acho que é a forma que a gente tem de contribuição para deixar aí para vocês. Tá? Ok. Ô, Cris, o que você acha? A gente vai começando, porque, na verdade, são mais de 80 inscritos, mas a gente tem uma preocupação tão grande com a pontualidade, né? E estão entrando. Eles vão entrando, eu acho. O que você acha? Vamos começando? Eu acho. São 19h11 já, né? Nós temos Vou ver se assistir um negócio. Oi, Ediane. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então deixa eu contextualizar um pouquinho, né? Eu acho que a grande maioria me conhece, mas eu vou me apresentar, porque talvez tenha alguns ainda que não me conheçam. Eu sou Daniele Quintanilha, eu sou sócia da UTS, Soluções para Empresas Familiares. Eu já atuo com famílias empresárias aí há um pouco mais de 20 anos. Na verdade, eu venho de uma família empresária, então esse tema me é familiar já desde a minha origem, né? E aí, nesses mais de 20 anos, eu venho me dedicando, né, a estudos nessa área e a contribuição para que a gente possa ter empresas familiares longevas e famílias, né, convivendo de forma mais harmoniosa também, né, porque o negócio é muito importante que seja, né, sustentável, que seja promissor, mas as relações são a base de tudo, né? E como eu sou psicanalista, o meu olhar está muito ligado para essas relações entre gerações, né? Entre irmãos, entre primos, enfim, as relações dos mais diversos tipos. Então, a gente está sempre muito preocupado em manter o negócio saudável, mas também manter as relações saudáveis, né? E o objetivo da gente estar fazendo aqui esses encontros, né, esse compartilhamento de informação, e a gente fez questão que pudesse ser por Zoom e não por... Ei, Marisa, boa noite, prazer te ter aqui sempre conosco. O objetivo da gente estar fazendo um Zoom e não por Instagram é porque também para que a gente possa explorar o tema e também abrir um espaço para que vocês possam perguntar, interagir, trocar experiência, porque isso é muito rico, né? E às vezes quando a gente faz pelo Instagram, a gente fica falando e não tem essa possibilidade, né? Então, assim, a gente pensou nesse mês de novembro em trazer um tema por semana, né? Todos relacionados a desenvolvimento de herdeiros. Só que eu descobri que na semana do dia 24, então a gente vai ter essa hoje, a gente vai ter uma na próxima quinta-feira, que eu vou anunciar para vocês no final, que são dois queridos, assim, pessoas de nível internacional, que vão trazer o olhar deles, vai ser muito bacana, a gente está com uma programação bem rica. E no dia 24, que seria outra quinta-feira, eu sou uma pessoa bem atrapalhada, não me dei conta do Jogo do Brasil. Não me dei conta do Jogo do Brasil, né? E eu não tenho outro dia, nós não temos um outro dia na outra semana, e aí a gente vai pular, mas pelo menos 3 encontros a gente vai ter para tratar esse tema. E por que esse tema em especial? Porque a gente tem um programa de desenvolvimento de herdeiros que está indo para uma 4ª turma. Ele é o programa hoje no Brasil que é considerado o mais completo programa de desenvolvimento. Ele é muito robusto. E ele acontece uma vez ao ano e as inscrições do programa se encerram no próximo mês, no comecinho do mês. Então, é uma forma também para que as pessoas possam conhecer, saber que ele existe, né? E aí, junto comigo, tem Cris Meri, que eu quero que ela se apresente, é uma querida amiga e parceira, né, nesse programa também, nessa jornada junto às famílias empresárias. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Cris, por favor, lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, gente. Eu estou aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, sou parceira da UTS. Quando eu conheci a Daniele, ela me contou do PPG e estava bem no início do PPG, era a primeira edição. E desde lá eu me encantei assim com a possibilidade de poder estar junto
um programa que dá tanto efeito nas empresas, nas famílias empresárias e na empresa dessa família, né? E aí eu comecei com alguns seminários, conduzi alguns workshops, e desde o ano passado, então, desde esse ano especificamente, eu sou a representante do PPG, a parceira da UTS, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma consultoria que se chama Possibilitar, que de alguma forma, né, a gente trabalha junto em alguns projetos, e no PPG em especial, podendo formar esses jovens com tantas potencialidades que a gente tem aí para poder deixar essas empresas mais longevas ainda. Então, é um prazer ter vocês aqui na tela, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre isso e contar um pouco desse programa que está indo para a 4ª edição, com muito sucesso, assim, com muita diferença. A gente sabe que a gente faz diferença na vida desses jovens, né? Aproveitar também, agradecer aqui a presença de Marisa. Marisa é mãe de PPGeniano, e ela é mais que uma mãe de PPGeniano, ela é madrinha do PPG junto com o Luiz, que é o esposo dela, que na época a gente tinha uma assessoria já e já acompanhava a família, e foram eles que falaram, não, vamos fazer a primeira turma, isso vai dar certo. E aí veio o filho, vieram os filhos dos sócios, e assim sucessivamente, e ela está aí há muitos anos do nosso lado, toda a família, a gente se orgulha muito. Obrigada, Marisa, por toda a confiança aí na gente. Obrigada mesmo. Tá sem som, Marisa, vi que você está... Ai, tá sem som. Não tá dando, tem alguma coisa, mas obrigada de qualquer forma, eu não sei o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente começar a falar realmente do conteúdo, mas para não ficar tão distante assim do que é esse programa Próxima Geração, esse PPG, a gente tem um videozinho de 1 minuto, a gente vai passar para vocês, só para vocês terem uma noção, e a gente começa a nossa troca de informação aqui, ok? Cris, você consegue colocar? Sim. Dani, eu vou entrar e sair, que eu perdi aqui a imagem, tá? Tá, fica à vontade. Eu tenho que ter permissão, Dani, não estou com a permissão. Sério? Não está indo ainda? Vê se foi agora, Cris. Não? Então, deixa eu colocar. Para mim, está dizendo que foi a permissão. Então... Ai, gente, aquelas coisas que a gente treina, né? E na hora que vai fazer, se atrapalha toda. Mas está aqui. Vamos lá. Mas está sem som, Dani. PG é que ele tem diversas fontes. Volta então um pouquinho. Fala de um processo. Tem que voltar um pouquinho, porque estava sem som antes. As lideranças durante o Mas ele está com som agora para vocês? Agora sim. O programa Próxima Geração é um programa específico de desenvolvimento de herdeiros de famílias empresárias. O bonito do PPG é que ele tem diversas fontes de aprendizagem. Ele fala de um processo de desenvolvimento e de preparo dessas futuras lideranças. Durante um ano, o herdeiro tem um contato com experiência profissional, com desafios, com mentoria individualizada, com bastante conteúdo através de workshops, com imersões. Porque esses herdeiros, eles precisam, antes de tudo, serem líderes. Eles precisam influenciar as pessoas. E é isso que nós também trabalhamos dentro do PPG. O futuro de uma empresa familiar, ela é proporcional ao nível de desenvolvimento dos herdeiros. Portanto, o
quanto a gente investe nos jovens herdeiros é a garantia de que a gente terá uma empresa mais sólida no futuro. Pronto, eu acho que já deu para ter uma ideiazinha do que é o programa. Vamos começar, então, a debater aqui o nosso tema. Cris, fica à vontade aí, se você quiser. Perfeito. Uhum. Bom, então vamos lá. Eu quero convidar vocês para a gente começar a pensar junto da seguinte forma. Imagina se a gente estivesse numa maratona. Só que essa maratona, o que acontece? A gente sabe que a gente tem uma maratona, só que a gente está sem preparo físico nenhum e a gente descobriu que a gente vai correr essa maratona amanhã. Imagina a situação, né? Tinha até umas fotos de umas bem piores do que essa aí, ó. Mas a sensação é bem de angústia, né? O que eu vou fazer diante disso? Só que não é qualquer maratona. É uma maratona que define o futuro da sua empresa. Não é uma maratona qualquer, não é uma maratona só pelo lazer, pelo esporte, pelo interesse pessoal particular. Nós estamos falando de uma maratona que vai falar do futuro da empresa, do futuro dos meus filhos, dos meus netos, né? De algo que tem um impacto muito maior. Aí, nesse momento que a gente se vê sem preparo físico, né? Com a maratona acontecendo no dia seguinte, aposto que você ia pensar assim, ó. Vê se você não iria pensar. Gostaria de ter tido a oportunidade de saber quando isso ia acontecer, né? Quando que essa maratona ia acontecer. Fiquei sabendo aqui de um dia para o outro, né? Que essa maratona vai lá, eu vou ter que enfrentar a maratona, só que eu não estou preparada. Gostaria de ter tido a oportunidade de saber quando ela ia acontecer. Gostaria de ter me preparado antes, né? Gostaria de ter tido aquele treinador assim super especial para me dizer como que eu deveria tratar o meu condicionamento, preparar minha alimentação, né? Gostaria de ter tido muito tempo para entrar bem nessa maratona. E aí, o que acontece? A gente costuma dizer aqui, quando a gente compara a questão da maratona, que a maioria das empresas familiares cuidam da sucessão e do preparo dos herdeiros como se isso fosse uma corrida de 100 metros e não uma maratona, né? Que é uma diferença enorme, né? Então, quando o negócio começa a apertar ali, a situação começa a ficar meio assim, a gente fala, epa, precisamos começar a olhar para a sucessão, precisamos começar a preparar os herdeiros, e aí você fala, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa maratona assim, tão despreparada, né? Sem preparo físico nenhum, né? É mais ou menos essa sensação. E a gente tem um dado, né, que é forte, e até agora, recente, de 2021, né, que apenas 24% das empresas familiares, elas se preparam para a sucessão de uma forma mais estruturada, planejada. Então, assim, elas entram aí nessa maratona, talvez até pensando que é uma, né, que é uma corridinha lá de 100 metros, às vezes até se prepara para essa corrida de 100 metros, sabe? Fala, não, eu vou... Só que o resultado não é o mesmo que se espera, né, para uma maratona e para uma corridinha lá de 100 metros que seja. Enfim, a gente tem uma preocupação muito grande com o preparo. Tudo que eu falo que a gente puder antecipar, a gente tem mais garantia de que algo vai dar mais certo, vai ser mais estruturado, o resultado vai ser mais efetivo. Isso não tem nenhuma novidade para ninguém. O que é estranho, né? Porque se não é novidade para ninguém, por que será que as pessoas não fazem, né? Por que será que se a gente sabe que é árduo, que é trabalhoso, que a empresa da família é uma coisa tão importante para a gente, né? E que a gente quer que o nosso negócio seja longevo, que atravesse as gerações,
por que será, então, que a gente não faz algo efetivo e estruturado? Por que a gente vai vivendo a loucura do dia a dia, né? E aí inclui os meninos, né? Os jovens. E por que será que a gente não para? E aí eu, como psicanalista, eu ficaria aqui umas 2 horas só pensando nas hipóteses, né? Eu vou pular essa etapa, mas é para provocar, né? E aí, o que eu resolvi fazer, eu e a Cris? A gente vai falar um pouquinho, vai contribuir com vocês para que isso não aconteça, né? Para que vocês possam começar cada vez mais a se preparar no processo de sucessão. A gente vai contribuir um pouquinho com coisas que a gente costuma escutar, às vezes, nos bastidores. Eu coloquei algumas frases, né, que às vezes a gente escuta de pais, algumas frases que a gente escuta dos filhos, e a gente vai tentando contribuir com algumas coisas que a gente acredita, que nos 20 anos que a gente tem trabalhado, a gente tem percebido que talvez seja o caminho para a gente poder ir trocando algumas ideias também. Tá? Então, eu vou trazer primeiro algumas frases assim, na perspectiva dos pais, quando eles estão falando do desenvolvimento dos filhos. Né? Aí a gente tem um primeiro, que é clássico, que vocês já devem ter escutado muito, assim, né? Ele tem que começar de baixo, ele tem que saber tudo da empresa. Né? Eu não sei o que vocês pensam disso, se eu for abrindo para cada um, a gente vai ficar horas, né? Mas o que eu percebo é o seguinte: por que esse pai e essa mãe falam isso? Porque eles vivenciaram dessa forma. Né? Eles criaram um negócio e eles sabem de tudo do negócio deles porque eles precisaram de fazer isso. Então, como isso, de certa forma, foi o que deu certo para eles, eles olham para os filhos e eles ficam com essa expectativa de que, para que eles possam ter uma consistência do negócio, eles têm que saber tudo. Só que se a gente for olhar, assim, não é possível a pessoa saber tudo, ela nunca vai estar pronta. E tem outra, começar de baixo, as gerações de hoje não são mais da mesma forma que eram antigamente. Eles têm uma... E a gente lida com isso, né? Porque, imagina, nesse programa é a 4ª turma, né? São vários jovens envolvidos, sem contar todos os jovens que a gente assessora durante, né, todos os anos. Então, a gente sabe muito o que eles pensam, né? E eles falam assim, gente, ok que eu tenho que começar de baixo, mas eu não posso só conhecer. Eu vou ficar aqui 1 ano aqui como auxiliar, lançando notinha aqui, ou dependendo do negócio, né? Se é um supermercado, botando aqui as coisas na prateleira, na sacolinha, até quando? Né? Eles querem mais, eles querem ter desafio, eles querem algo que tenha significado, que tenha propósito. A motivação deles é diferente. E aí, qual é o erro que a gente tem quando a gente deixa por muito tempo essa história de começar por baixo? Eles vão ficando desmotivados, eles vão ficando desinteressados. Aí os pais olham para eles e falam assim, esse menino não quer nada, tá vendo? Ele só quer vida boa, né? Então, assim, fica aquele dilema, o jovem querendo algo mais desafiador, e às vezes não é porque não é uma pessoa humilde, sabe? Porque às vezes o pai e a mãe falam isso porque eles querem que, né, que essa pessoa sinta também, né, o que é cada etapa desse processo, a dificuldade também. Só que a gente tem que ser muito realista, a gente tem que saber também de que forma que a gente vai atrair esse jovem, para ele se interessar, para se desenvolver. Então, aí tem uma medida, tá? Vocês não vão sair daqui com um monte de regra, porque cada caso é um caso, mas a gente acredita que começar de baixo e passar por todas as etapas por um longo período de tempo, isso não é adequado. Então, a gente acredita que tem que passar, sim, por todas as áreas, mas, inclusive, deva ficar mais em algumas áreas quando perceber que é a habilidade da pessoa e o interesse, porque isso gera mais motivação. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não, né, que não tem muita pegada da área financeira e tudo, isso nós estamos falando de início de carreira, tá, gente? Que são perspectivas diferentes, né? Porque quando está lá mais à frente, que tem que se preparar para ser um acionista, eu vou falar isso um pouco mais à frente, aí é um outro olhar. Eu estou falando de início de carreira. Início de carreira, a gente tem que passar lá, conhecer, mas, gente, não me deixa 6 meses, 1 ano no financeiro, na área de contabilidade, controladoria. Se eu estou no início da carreira, eu vou ficar desesperada, né? E não vou dar o meu melhor. Vou ser vista pelos colaboradores como uma pessoa que não tem potencial, que não é bacana, e aí esse imbróglio vai acontecendo. Né?
Uma outra, também clássica, que é muito, muito frequente, né? Eu estou falando daquele preparo quando está dentro da empresa, tá? Porque depois eu vou falar um outro tipo de preparo também, né? Aí os pais falam, né? É só me acompanhar que vai dar certo. Pode me acompanhar, né? Vocês já viram isso acontecendo? O pode me acompanhar que dá certo? Gente, dá certo perceber um pouco como é que é esse dia a dia, mas eu vou falar para vocês o que eu vejo, tá? O jovem fica lá perdido, porque a rotina do empresário é uma loucura. O empresário não tem paciência de ficar explicando as coisas para esse jovem, né? E aí ele fica querendo, às vezes, curioso, querendo saber das coisas, e aí ele fala, puxa vida, mas eu estou aqui, mas não estou entendendo direito o que está acontecendo, para quem que eu pergunto, o que eu faço. Às vezes, pior ainda, ele fala, cola em mim, né? Só que ele esquece do jovem. Aí vai fazendo a programação, no final, quando a gente vê, o jovem está perdido lá na empresa, porque o pai marcou uma viagem, marcou uma reunião, e ele não... Ou seja, gente, esse vem, é só me acompanhar que dá certo, também não funciona. Isso não quer dizer, tá, que não seja importante ele ser acompanhado em alguns momentos. Isso é muito importante, mas a gente tem que planejar. Não é o cola em mim, né? Vamos planejar quais são os momentos. Olha, eu vou fazer uma visita a um cliente que é assim, assim, assado. Você vai estar comigo para poder acompanhar. Perfeito. Depois vamos discutir. É esse movimento que a gente está dividindo com vocês, que é o que a gente faz. A gente vai acompanhando, porque quem está lá na empresa, o empresário, a família, o herdeiro, o sucessor, o sucedido, seja lá quem for, eles às vezes não estão pensando nisso. A gente que traz esse alerta e fala, olha só, você percebeu? E às vezes você vai conversar com o fundador, né, ou o empresário, ou a fundadora, ela fala assim, ué, mas ele está me acompanhando sim, né? Ele às vezes nem percebeu que às vezes o menino, né, ou a menina está lá presencialmente, mas não está tendo o aprendizado efetivo. Então, esse é um cuidado que a gente tem. Outra coisa que é muito clássica, imagino que vocês devam escutar isso também, né? A empresa é dela, é ela que tem que correr atrás e aprender as coisas sozinha. Ué, eu não fiz assim? Aí, ou então pega, às vezes, um irmão mais velho, alguma coisa, e fala, fulano, foi assim, deu certo, viu? Ele tem que ir lá atrás, não tem que ficar cheio de dedos para entrar no setor tal e falar que quer conhecer, não. Entra, não tem nem que bater na porta, entra, vai e fala. Só que, assim, pelo menos os jovens, eu estou falando dentro da minha realidade, tá? É uma realidade que tem bastante, né, elemento aí, né? Mas o que a gente vê? A empresa é dele, sim. Só que ele ainda não sente a empresa sendo dele nessa dimensão, esse é um ponto. E o outro é que realmente ele acha que ele vai incomodar. Ele acha que ele vai chegar lá, vai pegar um diretor, um gerente, vai falar assim, ei, fulano, dá para você me explicar aqui como é que é a sua área? Dá para você me dar um trabalho? Dá para você me dar uma atividade? Ele não sabe nem por onde começar. E aí o que acontece? Muitas vezes ele paralisa. Ou então, os que são muito para frente, que seguem isso, eles começam a futucar e aí gera um caos na empresa também. Porque quem está recebendo esse jovem na empresa também não sabe o que fazer com ele. Sabe? Fica assim, gente, tá, recebi aqui o fulano, é para eu fazer o quê? Sabe? Até onde eu divido as coisas? Eu dou uma responsabilidade ou não dou uma responsabilidade? E se eu der uma responsabilidade ele não entregar, e aí a minha área vai furar, o que eu vou fazer? Eu vou avisar a mãe dele e falar, ó, furou aqui, porque fulano aqui não entregou, você botou... São questões complexas. E o que a gente costuma fazer e perceber que quando a gente tem um acompanhamento, inclusive do gestor, que acompanha o jovem herdeiro, faz muita diferença, porque principalmente não, porque tem situações complexas. Quando é um profissional de mercado, ele pode ficar cheio de dedos, porque está lidando com o filho do dono da dona, e quando não é um profissional de mercado, mas é um familiar. Então, ele está subordinado a uma tia, às vezes a um irmão, a um primo, né? Então, são situações que a gente precisa cuidar. Eu gosto muito de falar do cuidar, porque, assim, é literalmente um olhar para isso. E faz muita diferença quando a gente faz isso. Muita diferença.
Vamos a mais. Está fazendo sentido aí, gente? Estão reconhecendo aí as frases? Tá. Todo sentido. Então, vamos lá. Aí, peraí, deixa eu ver. Aí, agora, a gente tem... Eu ficaria aqui falando milhares de coisas, né, gente? Mas vamos lá. Olha essa também. Eu não posso dar mais autonomia para ele não está pronto ainda. Gente, primeiro, quando a gente está pronto na dimensão do olhar de quem é o principal executivo da empresa, principalmente se for um fundador, nunca vai estar pronto, porque a referência é ele. Nunca vai estar pronto. Então, a gente precisa botar medidas aí, né? E o grau de exigência deles. Hoje mesmo, nem sei se ele está aqui, né? Eu fui no salão rapidinho fazer a unha e o filho da dona do salão estava lá. Não sei se ele está aqui. Mas, enfim, né? E bonitinho, eu falei assim, e aí, como é que é trabalhar no salão da sua mãe? Ele trabalhar para a mãe não é fácil não, tá? Um grau de exigência, né? E é isso mesmo, né? Às vezes esse olhar excessivo, né? Uma exigência enorme, e ainda por cima não ganha autonomia. E o jovem, por sua vez, o que ele quer? Ele quer um desafio, ele quer poder mostrar que ele é bom em alguma coisa, e o pai e a mãe ali segurando, né? Então, essa questão de definição de autonomia, a gente também precisa planejar. Ele vai começar aqui, ele vai ter alçada para fazer isso. Quando ele passar e ele fizer essas entregas, já está na hora dele passar para isso. A gente vai definindo as etapas. E isso vai dando segurança também. Não abre não. É roupa minha. Não é também? É roupa. Peraí, deixa eu tentar tirar o mudo, botar no mudo aqui alguém que entrou. Pronto. E essa geração antecessora, gente, não faz isso por maldade, entende? Ela faz isso porque ela se sente mais segura dessa forma, ela fica com receio de realmente dar autonomia e dar errado, fica com receio de dar autonomia, dar errado e a pessoa se queimar, o seu filho se queimar. Então, tem proteção junto, tem uma série de coisas aí envolvidas. Mas a gente tem que futucar para ir ensaiando, senão a pessoa nunca cresce, né? Quanto mais eu cobrar, mais ela aprende. Não posso elogiar, senão ela acomoda. Gente, vocês não têm noção do quanto a gente ensina esses pais a darem feedback positivo. Vocês não têm noção. E eu falo que depois que eles saem da nossa assessoria ou do nosso programa, que dura um ano, parece que eles esquecem, tá? Eles voltam lá para a origem. Porque, assim, a gente literalmente tem que falar, porque o olhar deles é um grau de exigência tão grande que tipo assim, e tinha um que falava muito isso, mas, gente, eu falo isso porque eu quero o melhor para ele. Eu não tenho dúvida que você quer o melhor para ele. Mas, assim, todos nós precisamos de reconhecimento, gente. A gente fica massacrado quando a gente está o tempo todinho, nunca está bom, sempre está devendo. É um sentimento de dívida que é tremendo. Aí você vê jovens, ou até não jovens, tá? Porque eu tenho casos de pessoas que eu atendo, que ainda estão lá, né? Estão com 40 e poucos anos que seja, e tem uma sensação de impotência e de capacidade, e que são pessoas brilhantes, sabe? Então, a gente precisa trabalhar. Eu sempre falo que sucessão se trabalha sucessor e sucedido, né? Não tem outra forma. Porque, assim, tem que ser um trabalho compartilhado. Não adianta, assim, eu falar para a pessoa que eu estou assessorando, fala, não, mas você é muito bom nisso e tudo. Aí, quando chega lá no pai e na mãe dele, só fala o que tem que melhorar, o que tem que melhorar. Ele quer ouvir do pai e da mãe, ele quer ouvir do chefe dele, do gestor dele, o reconhecimento da família dele. Então, a gente ensina isso também, sabe? É nesse ponto. Outra coisa, assim, que às vezes acaba forçando alguns filhos, né, a entrarem no negócio ou deixando de lado os filhos que escolhem não estar no negócio. Fala assim, se meu filho não trabalhar na empresa, ele não poderá contribuir para que o negócio siga adiante. Então, assim, um olhar de que, assim, só aquele filho ou aquela filha que está ali no dia a dia é que pode contribuir para o negócio. E aí a gente começa a puxar para um outro aspecto.
a gente precisa formar os herdeiros para serem futuros sócios e futuros acionistas. Porque se eles não tiverem essa noção, se eles não tiverem essa formação, eles vão impedir que esse negócio siga adiante, eles podem destruir o negócio. E tem outra coisa, é mais que comprovado, assim, e aí tem teorias, mas tem também a minha prática, né? Se você não tiver herdeiros que não trabalham na empresa, mas que têm um sonho, que têm um projeto e que, de preferência, que possam viver financeiramente, né, por serem competentes na escolha que eles tiveram, isso vai dar um peso enorme na família, se você tiver vários membros ali pendurados. Por quê, gente? Porque eles vão estar ali esperando só o seu dividendo para poder se manter, porque a única fonte de renda dele é o que vem da empresa. Então, isso impacta em quem está na gestão ali do dia a dia. Eu estou falando coisas bem breves, mas é só para mostrar que quando a gente fala de desenvolvimento de jovens herdeiros, a gente fala, inclusive, de amparar, acompanhar, ajudar quem não está na empresa da família. Porque, às vezes, quando a gente finalmente consegue fazer um plano de desenvolvimento para herdeiro, eles só botam lá no nicho quem é que está ali no negócio. E os outros todos? O que faz? Porque são esses outros todos que, se a gente não começar a cuidar desde jovem, que vão dar problema lá na frente. Então, esse olhar de abertura para isso, a gente sempre que tem oportunidade, a gente fala, e por isso que também, né, no programa Próxima Geração, que é o PPG, a gente fala, a gente tem uma trilha de como ser um bom acionista. É uma trilha que percorre o ano inteiro. Ele precisa saber das responsabilidades, ele precisa entender isso, e isso vai fazer muita diferença quando essa informação e essa consciência vem desde jovem. Porque é o que eu falo, eu tenho uma pessoa que eu acompanho já há um tempo, mas ela fala, Daniele, hoje eu tenho toda a consciência, mas hoje, com a idade que eu tenho, e ela já tem uma idade avançada, ela falou, eu infelizmente não consigo mudar muito a minha vida, eu continuo dependendo da distribuição de dividendos da empresa, não tenho outra forma. Só que, qual é a sacada dela brilhante? Com os meus filhos e meus netos será diferente. Eu não quero isso para eles, porque eu me sinto um peso e eu não quero que eles sejam assim. Então, ela não pode mudar para ela, mas ela pode mudar para frente, né? Vamos lá. Agora, vamos olhar um pouquinho também como é que é a perspectiva do filho, né? Às vezes, muitas vezes, ele já começa bem assim. Não sei bem quais são as minhas habilidades. Nem sei se trabalhar na empresa da família é a minha melhor opção. Na verdade, nem penso nessas coisas. Parece uma coisa básica, né? Mas tem alguns, graças a Deus, tem melhorado muito, tá? Dos últimos, diria até que 10, 5 anos para cá, isso melhorou muito. Mas, antigamente, a gente pegava muitos herdeiros que sequer se perguntavam, né, se eles poderiam ou não trabalhar na empresa da família, né? Então, agora, você tem duas questões, não sei vocês também. Muitos herdeiros sem saber quais são seus sonhos, muitos herdeiros sem conseguir identificar suas habilidades e seus interesses, muitos com sofrimento, tá? Ali, fechados, então a gente precisa assessorar, a gente precisa dar suporte, porque são muitas vezes jovens com muito potencial, com muita possibilidade, e que a gente começa ali a dar uma acolhida, ouvir, acompanhar, e isso, gente, é bom para o jovem, é bom para a família, é bom para a empresa. Então, assim, é um caso assim, e quando a gente questiona, tá? E aí a gente avisa até no programa, né? Ó, gente, saibam que a gente vai questionar tudo. Aí tem uns que falam assim, não, mas esse cenário aqui da possibilidade de eu não estar nem na empresa da minha família em algum momento, não, nós podemos pular. A gente fala, não pode pular, não. Você tem que, em algum momento, se permitir, pelo menos, pensar nisso. Se vai ser isso ou não, é outra história. Por quê, gente? Porque nós nem falamos de competência ainda, tá? Nós estamos na primeira etapa. Porque a primeira coisa é saber se deseja ou não. E as pessoas não se perguntam nem isso. Ou elas vão, ou elas não vão, porque também tem isso, tá? Hoje em dia tem aqueles que não vão, porque tem um histórico tão forte de tanto conflito na família, ou de uma relação tão intensa dos pais com o trabalho, que ele fala, eu quero qualquer coisa menos trabalhar na empresa da família.
E a gente também tem isso, tá? Então, tem vários que, às vezes, a gente tem que resgatar, não é resgatar, é resgatar a possibilidade de pensar, entende? Não estou nem falando que a gente quer trazer para a empresa da família ou a gente acha que ele tenha que sair. A gente acha importante se pensar no assunto. E eles não conseguem fazer, muitas vezes, sozinhos. A gente precisa mediar. Outra coisa. É muito, muito comum. Ao entrar na empresa, tem que aceitar qualquer atividade, porque o mais importante é o comprometimento, o esforço e a confiança. Então, ele não se dá nem ao luxo de falar assim, ai, mas eu acho que eu não vou dar muito certo nessa área, não. Né? Às vezes, eu tenho um que fala assim, eu fui muito corajoso. Olha o que ele falou para mim, eu fui muito corajoso. Eu falei que aquela área não era para mim. Olha só, é como se ele não pudesse admitir que ele não tem uma competência. Né? É muito forte isso. É muito forte. Por quê? E eu perguntei para ele, mas por que você falou que você é muito corajoso? Ele falou assim, porque na percepção do outro, como o negócio é meu, eu tenho que saber de tudo. Então, quando eu falo que eu não quero ir para a área X, eu estou desinteressado. Eu não estou mostrando interesse para isso. Entende como é que são várias coisinhas que, quando você tem um externo ali, a gente está mediando, a gente está ajudando a interpretar isso. É claro, gente, que eu estou falando aqui só de gente bacana, tá? Porque a gente tem uns herdeiros também que querem vida mansa, e esses que querem vida mansa a gente não dá, não. Né? Eu estou pegando aqui a linha dos que, né, que têm interesse, enfim. Ó. Outra coisa, a comparação com os membros da família é muito constante. Será que tenho que me espelhar neles e tentar agir da mesma forma? Olha os questionamentos dele. Uma coisa é você olhar um membro da família, admirar, se inspirar no sentido como a gente se inspira em líderes que a gente admira e tudo. Uma coisa é você fazer isso, que é super importante. Outra coisa é você querer mudar completamente o seu jeito para ser o jeito do outro. Aí é uma outra perspectiva, completamente diferente. Por quê? Também dá uma live inteira só para a gente falar disso, né, Cris? Porque, assim, gente, se a gente não puder privilegiar o nosso jeito, o nosso estilo, a gente não vai conseguir sustentar algo bem feito por muito tempo. E a gente não vai se realizar, não vai ser bom nem para a gente, nem para a empresa, sabe? Então, assim, admirar, olhar, se inspirar, sim, claro. Mas tentar agir da mesma forma, se o seu jeito é diferente, aí não. E a gente vai ajudar para que as diferenças compareçam nesses ambientes e a gente possa ter bons resultados com as diferenças também. Né? Até porque, né, gente, sucessão é permitir que alguém venha dar continuidade a seu estilo, não a repetição de quem esteve na posição de forma... enfim, com o estilo anterior. Não é isso. Porque aí é repetição e não se sustenta. Né? Mais um pouquinho. Para provar que eu posso ser bom profissional e que posso ter um potencial empreendedor, só mesmo eu abrindo o meu próprio negócio. Ele não consegue, muitas vezes, ter abertura para mostrar o seu potencial na empresa da família. Ser empreendedor dentro da empresa da família. Às vezes a gente teve um caso, por exemplo, de um jovem que viu oportunidade de negócio dentro da própria empresa, um segmento que era adormecido na empresa da família, e os pais não estavam permitindo o jovem experimentar, explorar. Aí, por isso que ele tem esse pensamento. Aí, o que acontece nesse pensamento? Ele vai, tenta empreender sem apoio nenhum, sem suporte nenhum, aí dá errado, aí ele fica super frustrado, fica super chateado porque ele vê lá o pai, a mãe, os tios totalmente, né, brilhantes, bem-sucedidos, aí ele acha que ele vai ser igual, né? Porque ele tem aquele, né, aquele gás. Só que as coisas não são simples assim. Então, por que não a gente dá oportunidades para que eles possam empreender com o suporte dos mais experientes, ou dentro da própria empresa, ou quem sabe empreendendo. Gente, família empresária, ela pode e deve empreender, diversificar e ajudar as próximas gerações a se tornarem empreendedores. Só que, para isso, a gente tem que dar suporte. Eu falo tem que, parece forte, é porque, no fundo, é do jeito que eu acho mesmo, tá, gente?
porque se a gente puder dar um suporte, o resultado é muito mais efetivo, né? E aí, aquela clássica, né? Eu não quero ser visto como filho do dono, quero que me tratem, né, como um funcionário normal, e isso é um grande dilema, porque, assim, na verdade, eles nunca vão ser vistos como um funcionário normal, eles nunca vão ser completamente tratados como um funcionário normal, porque eles não são, né? Agora, isso é uma realidade. Outra coisa é a gente falar o seguinte, não, ele é filho do dono ou da dona, então ele pode chegar atrasado, ele não precisa ter compromisso, aí é outra história. São coisas diferentes. Mas, assim, eu realmente acho, e a gente no programa, a gente dá essa possibilidade, que se eles puderem ter uma experiência fora da empresa da família, isso dá uma ajuda para eles, assim, para se reconhecerem melhor com as suas propriedades, enfim, faz muita diferença. Então, a gente dá oportunidade, a gente tem uma forma no programa para fazer um intercâmbio para que ele possa, pelo menos durante um ano, trabalhar numa outra empresa sem ser visto como filho do dono, né? E as experiências são maravilhosas. Então, ele fica melhor, ele volta para a empresa da família, se for o caso, porque também não é garantido, mas pode ser que ele volte. Eu sempre falo o seguinte, se ele puder voltar para o negócio da família, for o desejo dele, for a competência, for competente para isso, é maravilhoso. Mas se não for desejo dele, ou se ele não tiver competência, o melhor para ambos é que ele não volte para a empresa da família, que ele não vá para a empresa da família. E a gente precisa ajudar, isso não é discurso, sabe, gente? De fato, mas aí a gente tem que ajudar a achar as alternativas, né? E aí, eu tenho isso aqui, gente, olha, eu tenho que trabalhar o tempo todo. Sair para participar de curso, de capacitação, dá a sensação para os colaboradores e, às vezes, até para os pais e para os sócios, que eu não estou levando a sério. Isso aí me deixa louca, porque, por exemplo, no PPG a gente está na 4ª turma, né? Então, a gente já teve gente lá da 1ª turma que, quando a gente oferece coisas que a gente tem, tipo visitas, que a gente vai fazer outras empresas, conversar com empresários, aí a gente liga e fala, fulano, você não está participando, você não veio. Aí ele fala assim, Dani, o bicho está pegando aqui, estou trabalhando a beça, estou que nem um louco. Aí eu fico, gente, vocês esqueceram tudo que nós falamos no programa? Não pode, porque assim, isso vai limitando o olhar, sabe? E eles são diferentes, eles têm que entender que faz parte da capacitação contínua deles, eles saírem por um tempo, um dia, um mês, seja lá quanto tempo for, para olhar lá fora, trazer novidade, trazer coisa para cá, fazer benchmarking, fazer troca, isso é papel deles. E o gestor deles, os colaboradores, os pais têm que saber disso e está tudo bem. Não está tudo bem, não, está tudo ótimo. Se eles não fizerem isso, que tá ruim, né? Então, assim, essa conscientização é uma coisa que faz muita diferença para o futuro da empresa da família. E aí, esses jovens, teve um desses encontros nossos, né? Porque aí a gente tem a comunidade PPGeniana, né? Que uma chegou meio atrasada e chegou num evento que a gente tinha, que ia ser super bacana. Ela falou, eu tô aqui, mas eu tô com o coração apertado, porque na hora que eu saí lá da empresa, me olharam com uma cara, como se eu tivesse... Ela estava lá, mas ela estava se sentindo como se ela estivesse fazendo uma coisa errada, sabe? E aí aonde que está? A gente tem que conscientizar os executivos da empresa, os acionistas, os gestores, a gente tem que conscientizar todo mundo, porque tá lá de cima o problema, não está lá embaixo, né? Então, a coisa é bem mais ampla. Os jovens são só a consequência. O que eu estou querendo dizer, quando eu falo da maratona, é que, assim, não adianta a gente ter feito um intensivão, um ano, adianta sim, né? Claro que adianta muito, mas é contínuo, entende? O conceito é contínuo de desenvolvimento. E aí, né? Para que o herdeiro acelere o seu desenvolvimento e a performance cada vez mais, que é o que a gente está falando, há de se ter um planejamento, muitas ações integradas, uma força-tarefa que inclui a participação de muitas pessoas, né? Nós somos um deles, né? Esse programa é o programa que dá um pontapé forte, né? Mas tem que ter participação de pai, de mãe, de gestor, dependendo do que for, tá? A gente, né, tem até as esposas dos jovens aqui, elas têm que ajudar também, os cônjuges, todo mundo ajuda. Né, Cris? Cris, você quer
falar aí? Como é que a Sim. gente... Vai lá. Eu falo essa outra parte daí. Vou interromper, tá? Não, Não? Pode seguir? posso passar? Pode seguir, já são 5 para as 8 já. Aí a gente fala. Tá. Eu falo os outros processos depois. Pode continuar, Dani, então. Não, isso aqui é só realmente o... Eu queria que você entrasse com a sua apresentação e depois a gente fala do PPG. Não, eu acho que eu vou fazer uma fala um pouco diferente a partir da tua. O que eu acho que é importante a gente poder pensar, né? Vou interromper. Eu escutando a Dani aqui, eu vejo assim como é difícil muitas vezes a gente poder entender o processo cultural das empresas, né? O fundador ou aquela família que tem trazido a empresa até então, ele vem com muitos valores, os valores dele, que é da geração muitas vezes até que é dele. Aí vem um jovem com outros valores, com estudos diferentes, com experiências diferentes, e muitas vezes quer implementar o jeitão dele, e o fundador ou os pais acham que não é daquele jeito. Então, o brilho do fundador, ele nunca será substituído pelo nosso herdeiro, nunca. Brilho é um poder pessoal, né? Não é um poder que tu consegue transferir. Tu pode transferir um cargo, tu pode transferir bens, mas tu não pode transferir brilho. É um poder pessoal. Então, esse talvez seja o segredo dessa família poder compreender e apoiar que aquele herdeiro vai fazer do jeitinho dele, com o brilho dele. Isso eu acho que a gente acaba aproximando dentro desse programa, empoderando esses jovens a poder falar sobre o brilho dele, poder mostrar o que ele consegue fazer com o jeito que ele faz, com o processo dele. Então, essa mistura, que vem um pouco de mistura de gerações, vem um pouco dessa combinação, como é que a gente pode fazer. Então, o programa, quando a Dani fala que a gente trabalha com várias pessoas, é um momento de poder compartilhar espaço para isso. Que isso vai depender da intimidade que essa família tem, que fóruns ela tem para poder conversar sobre isso, e tudo vai sendo muito direcionado. Então, como o programa ele tem vários canais de aprendizagem, o herdeiro ele aprende algumas coisas em seminário, em clube de leitura, que a gente vai falar aí de mentoria. Os pais também entram em alguns momentos para poder conhecer como é que está indo, tem devolução desse herdeiro. Então, isso vai aproximando um pouco uma conversa mais direcionada. E quando a gente fala de cultura, que era uma parte que eu ia trazer um pouco mais, assim, a cultura daquela família, ela vai direto para aquela empresa. Então, o jovem já conhece como é que vai ser trabalhado, porque já sabe que o pai talvez tenha tantas falas aí que a Dani falou, né? Já sabe como é que é. Tem que começar por baixo, porque eu comecei. E não necessariamente, né? Então, como é que a gente consegue fazer também o fundador poder pensar diferente? É através do diálogo, é através de mostrar o ponto de vista, é através da empatia, né? É através de poder entender que a longevidade também está em poder fazer diferente com aquelas pessoas. Então, esse programa nos ajuda a mostrar que não tem certo e errado, tem o jeito de cada um, tem o jeito de cada família lidar com aquilo ali, mas ter a clareza que é através das próximas gerações que aquela empresa vai ter longevidade, né? É através da abertura para o novo que vai ter longevidade. Então, eu acho, né, Dani, tem ali depois as etapas que se trabalha, que a gente pode explorar um pouquinho mais as competências, as etapas que a gente pode trabalhar também com isso, e que faz parte de uma formação, então, de herdeiros. Tu quer botar aí, Dani? Ou tu quer explicar um pouco o programa? Na verdade, eu estou tentando. Tá. Uhum. E eu acho, assim, só para... Entrou? Aham. Aqui eu não estou vendo. Assim, vou falar
em linhas gerais, e daí vou abrir um pouquinho para a pergunta, né, Cris? Porque Sim, você pois é uma eu estou pessoa que preocupada com o está... nosso tempo também. porque Cris é uma pessoa que tem se dedicado muito também às famílias empresárias comigo, e através das perguntas de vocês a gente pode também ir trazendo mais elementos. Né? O importante é que vocês saibam que esse programa, né, ele tem muitas coisas envolvidas, muitas atividades envolvidas. Né? A Cris é uma das responsáveis por fazer as imersões, é onde a gente faz, né, as visitas, Cris. Fala um pouquinho, Cris, e aí depois a gente abre a pergunta, a gente deixa essa tela aberta e vai falando, vai fazendo as perguntas. Tá. Eu sempre digo que o PPG ele tem uma grande oportunidade de a gente poder trabalhar com vários canais de aprendizado, né? Então, como a gente tem o trabalho assessment, então a gente tem uma série de competências que a gente vai avaliando esse herdeiro durante todo o programa, e não só avaliando, como nós vamos ajudando ele a aperfeiçoar aquelas competências, né? Nós temos alguns workshops, porque a gente precisa também nivelar conteúdo e prática referente a alguns momentos, e a gente tem as imersões, porque muitas vezes a gente precisa mostrar em loco como é que isso acontece, né? Como é que são aquelas empresas familiares? Tem muitos herdeiros que nos chegam conhecendo só a sua empresa, e alguns outros que nem pisaram na sua empresa, que é mais impressionante ainda. Chegam se não conhecem nada, nem sabe o tamanho que a empresa tem do avô ou do pai, nem conhece, não conhece às vezes nem a história da empresa. Então, a gente tem de diversas formas isso. E a imersão é uma forma daquele herdeiro conhecer como é que acontece em outros lugares, a conhecer através da prática. A gente não vai ter tempo na vida para errar tudo que a gente pode errar. Então, essas visitas que a gente faz nas empresas, elas também mostram não só o sucesso, mas as dificuldades também que encontram. E assim o herdeiro vai aprendendo e vai se identificando também com aquela empresa. Então, a gente tem um momento que depois a Dani vai falar um pouco mais, que é uma das primeiras imersões que a gente faz, que é em Florianópolis, que é o nosso berço aqui do Brasil em termos de inovação. E eles também, então, é o início do programa que eles trabalham com Talent, que é onde eles vão criar uma empresa que realmente tenha todo um investimento, tenha qual é o produto, eles têm que criar aquele projeto e defender aquele projeto como um projeto realmente viável, e muitas vezes ele é viável mesmo, né? Então, isso acontece, a apresentação dessa empresa acontece em Florianópolis. A gente teve o prazer de ter o diretor da CAT, que é um centro, um hub de inovação, assistindo os pitches dos jovens, que foi um momento bastante ansiogênico, né, de eles poderem apresentar o pitch como tem que ser, eles aprendem, inclusive, a fazer pitch. E então foi um momento muito, muito bacana. E já nessa visita, a gente já faz visita em várias outras empresas da região, né? E em hubs de inovação, porque é a imersão da inovação, que é logo em seguida no início do programa. Depois a gente tem uma imersão, né, que nós temos aqui no Sul, que aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, nós temos muitas empresas familiares, e nós temos a Serra do Rio Grande do Sul, que tem muitas empresas familiares, centenárias, inclusive. Então, a gente tem uma imersão de empresas familiares que acontece aqui em Bento Gonçalves, e que a gente visita essas empresas, e esses fundadores, os herdeiros, contam histórias familiares de como é que eles chegaram até aí. E a gente visita, também a gente tem esse cuidado de ser grupos pequenos para a gente poder realmente visitar a empresa, porque se a gente tem grupos muito grandes, as pessoas têm que ir até um lugar, e a gente quer as coisas muito em loco, assim, né? Esse ano nós vamos, então, fazer uma visita no Rio de Janeiro, conhecendo empresas do Rio de Janeiro, né, trabalhando um pouco Cris. mais, assim. Oi. Cris, é o Luiz Cláudio. Você colocou aqui esse programa, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Eu não sei se você está se referindo a quais os itens que você está se referindo dentro do programa. Você está seguindo alguma sequência aqui que eu não estou conseguindo identificar a tua fala com a descrição do programa. Tem alguma... Não, mas a gente não sei se eu me fiz entender. Não, eu não estou seguindo esse slide que está aqui, não. Ah, ok.
Eu estou falando, Ok, acho ok. que até tu pode passar, Dani, aquele das imersões, já que eu estou falando da imersão ali. Eu acho que é melhor falar em linhas gerais, aí a gente até combina, Luiz Cláudio, de fazer um bate-papo com vocês pessoalmente para explicar os detalhes, né? Porque talvez o que a Cris também tá tentando trazer é mostrar o conceito do aprendizado, né? É mostrar que quando a gente tem várias ações diferentes, a gente consegue ampliar a visão desse jovem e também dos pais que participam, né? Não, E sem dúvida. essas imersões que a Cris está falando, na verdade, são os momentos de encontro presencial, porque como a gente recebe pessoas do Brasil todo, então de 2 em 2 meses a gente tem que ter um encontro, né, para reunir todas essas pessoas e essas famílias. E aí eles se Certo. transformam nessa imersão. Né? Mas eu Sim. entendi que você falou, porque não estava seguindo ali, né, a apresentação que eu tinha colocado. A gente não Como treinou tá- essa parte, Luiz a Cláudio. apresentação estava ali, eu fiquei tentando encontrar, mas Tem eu estava razão. prestando atenção no que você falou, Cris. Eu entendi bem. Mas, Uhum. inclusive, como nós já conversamos um pouco sobre isso, Daniele, eu consegui entender bem o que ela falou, porque até eu tenho já alguma coisa do conceito da conversa que nós tivemos lá no seu escritório. Mas está ótimo, legal. E essas imersões, como Pode continuar, desculpa. a Dani falou, não tem problema, como a Dani falou, é o momento que os pais vão também. Então, essas visitas que pais e filhos fazem junto, é um momento de discussão também e de comparação de como é que aquela visita tem a ver com a sua família ou com o seu negócio, e amplia muito a visão, na verdade, amplia a percepção mesmo sobre uma empresa familiar, sobre o futuro, sobre formação de herdeiro, sobre a longevidade daquela empresa, né? Então, a gente vai usando nas imersões alguns pontos temáticos. E com isso também, então, a gente vai envolvendo os pais naquele processo. E também dentro dessa formação, a gente tem um clube de leitura, quando eles leem livros, eles discutem livros, tem assessment também, que eles vão analisar o seu potencial, tem mentoria, o tempo inteiro a mentoria, e tem muitos momentos que a gente traz os pais para junto desse processo, porque a gente sabe que só trabalhar com herdeiro não funciona, os pais têm que estar junto, como diz a Dani, é sucessor e sucedido sempre. E se não tiver o apoio dos pais dentro daquele desenvolvimento, possivelmente enfraquece esse processo. Então, eu acho que para a gente ter tempo aí para as perguntas de vocês e contribuições, né? E aí a gente já vai falando de acordo com as perguntas. E o que a Cris está colocando, né, essa coisa do sucessor e sucedido, e lembrando que a gente precisa ter o olhar para quem não vai ser sucessor, ou seja, quem não está trabalhando na empresa, quem não vai assumir, mas quem vai herdar esse negócio tem que ser preparado também. Essas pessoas não podem ser deixadas de lado. O que vocês acham disso? Vamos começar a conversar? O que vocês têm a contribuir, a falar? Perguntas, comentários? Acho que isso é extremamente importante, porque, querendo ou não, eles são sucessores, não são sucessores, são herdeiros, e se não participando dentro da empresa, mesmo numa experiência diferente, adquirindo outras habilidades, eles têm condições de participar de alguns eventos da reunião institucional, né? Ou reuniões de resultado, de conselho de administração, né? Enfim, participar e viver através de outras experiências que conseguem trazer para as reuniões de conselho de administração, conseguem trazer experiências e também conseguem avaliar o andamento da empresa, independente dele participar da empresa ou entender ou não especificamente do negócio. A experiência de vivência em outras empresas, em outros negócios, também são ricas para essas reuniões. E aí, né, Luiz Cláudio, é tão importante você falar isso, porque nem sempre, se a gente não prepara também as pessoas que estão dentro da empresa, eles não costumam olhar essas pessoas com esse olhar de acolhimento que você está trazendo, né? E isso é importante a gente também ter combinado, assim, que as pessoas podem ter contribuições diferentes e que essas contribuições diferentes são relevantes e são importantes mesmo. Né? Então, isso é um processo que eu estou tentando trazer aqui o tempo todo, do quanto, assim,
se a gente deixar totalmente natural, pode ser que o resultado não dê muito certo lá no final, sabe? A gente tem que fazer algumas coisas estruturadas, planejadas, combinadas, para que esse resultado seja mais efetivo, né? Obrigada aí pela contribuição. Dani, Gaspar, quer falar? Por favor. Gostaria, sim. Primeiro, parabéns. Sim, gostei muito do programa. Acho que a iniciativa é excelente. Acho que tudo que a gente precisa realmente é que nossas empresas familiares no Brasil sejam mais centenárias e, quem sabe, milenares, né, como as empresas do Oriente. Né? Acho que é um trabalho aí de formiguinha, mas que tem que ser feito. Então, primeiro, parabéns. Como você disse, né, primeiro, como o Peter Drucker falou, a cultura come planejamento no café da manhã. Você falou que um dos herdeiros, mesmo depois de fazer o programa, se viu no dia a dia e não conseguia, né, se livrar daquilo, toda aquela cultura, daqueles hábitos antigos de que tem que se dedicar 100% à empresa, que não dá para largar o trabalho, que tem que ficar ali. E relegando, né, o trabalho de academia, de estudo, de aperfeiçoamento. Então, assim, eu acho muito importante a continuidade do trabalho, né? Pode não ser um programa de um ano, né, tão intenso, tão intensivo, mas talvez, não sei se você já pensou nisso, se tem, programas pontuais de acompanhamento dessas gerações, para que eles possam, né, com o tempo, estarem maduros o suficiente para a gente largar as mãos e eles caminharem sozinhos. Tem isso? E assim, na verdade, né, Gaspar, é super rico, nós estamos nesse momento, assim, porque isso se tornou uma comunidade, então você imagina, você está indo para a quarta turma, então você tem famílias que fizeram parte de um programa que tem o mesmo objetivo, que tem um alinhamento aí que nos facilita uma série de coisas. Então, a nossa ideia, inclusive, a partir do ano que vem, é a gente pensar produtos específicos de acompanhamento da comunidade. E é muito rico, né? A gente foi tentando esse ano, porque a gente passou por pandemia, uma série de coisas, né? Então, esse ano a gente tentou fazer alguns convites, mas essa trilha para não deixar com que eles fiquem soltos, eles que eu falo não são só os jovens, né? Não. Os jovens e a família, né? A gente manter isso é uma coisa que a gente está no nosso radar, inclusive, né? Vamos conversar aí sobre parceria, sobre isso, né? Porque, enfim, nós temos muitas demandas para isso. E também, né, Dani, assim, para lembrar que talvez venha ao encontro do que tu falaste, né, dentro do programa tem alguns programas que são transversais também, né? Ele não está no programa, mas tem alguns seminários, até algumas missões que vão passar, são transversais, pode ser incluir outras pessoas, outros pais e a comunidade, porque vira uma comunidade, né? As pessoas vão se juntando com as mesmas dores e vão aprendendo junto. Então, tem programas transversais também. E assim, e é interessante porque a gente gosta de estar junto de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, os jovens, quando a gente pergunta assim, a gente vai fazer tal movimento, o que vocês acham? A gente chama só quem já é da comunidade ou a gente pode fazer aberto? Eles falam, não, chama só a comunidade, né? Por quê? Porque, de certa forma, vai fortalecendo mesmo esse laço e a gente acha super importante, né? Que mais? Dani, Ei, Ana Rita, por favor. Eu queria perguntar sobre idade, né? Eu tenho como eu disse você, eu tenho 11 netos, né? E eu tenho, são 2, 4, 6, que vão de 22 até 15 anos, e de 12, 13, 10, 8 e 6, mais 5, né? Assim, que idade que a gente instiga, ou convida, ou propõe, né? Apesar de que os que estão fazendo faculdade, eles fazem umas coisas tão diferentes, nem sei se interessariam, né? Eu queria saber, assim, como que é que a gente faz? E também a empresa, por exemplo, educacional, é bem diferente de uma empresa, né? Assim, que tem um produto assim, palpável, né? Muito diferente, né? Eu queria falar para a Cris aí que eu estive lá no Rio Grande do Sul agora, visitando escolas lá no Rio Grande do Sul. Visitei o Instituto Caldeira também, que eu fiquei encantada. Ai, que maravilha! Visitei a Ipanema, como é que chama? Marista. Visitamos.
visitamos outras escolas também, Despertar, Mundo Verde. Foi muito bom. Fomos recebidos com tanto carinho. Eu fiquei encantada com as pessoas de lá. Falei, gente, nunca vi uma sociedade tão amorosa, sabe? Ai, Os Ana senhores Rita. até idosos, assim, e Sim, o grupo era Marisa grande. também. Uhum. Foi muito bom, muito legal. Achei um desenvolvimento educacional lá, assim, nada. Foi a primeira missão no Brasil. E as outras que a gente fez no exterior, foram uns 4, em vários países, a gente não achou que ficou nada diferente, entendeu? Olha que orgulho! Que orgulho! A gente ficou impressionado, Daniela, com ver Olha. como que eles estão assim, evoluídos, porque tudo que a gente viu lá na Finlândia, na Dinamarca, e, né, nesses lugares que a gente foi, foram vários países, a gente chegou lá, mas o pessoal estava tão afinado dentro dos conceitos, né, dentro da novidade que a escola tem de mudanças, e são grandes, as escolas são imensas, são filantrópicas, né? Muitas filantrópicas, então é um conceito diferente, assim, e muito aberto. Assim, me permita assim, um comentário que é tão bonito a gente ver, assim, né, uma pessoa tão experiente aqui, com todo respeito, com esses cabelos brancos aqui, né, falando de missão, de lá ter ido, né, para conhecer outras escolas, outras realidades. Isso é tão grandioso quando a gente vê acontecendo. É o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos, para os seus netos, né? Então, assim, eu reforço isso aqui em público, porque esse olhar amplo também das gerações antecessoras facilitam muito o nosso trabalho, assim, o nosso projeto de desenvolvimento, porque tem abertura, né? E quando você eu tá ainda aqui... complemento, né, antes de responder, né, para ela, que o teu produto, que não é uma empresa, o teu produto é a base de tudo que é educação, né? Então, é a base de tudo. Então, quando voltares para cá, me aciona, eu tenho muitas pessoas da educação que eu posso te apresentar também. Pois é. Eu queria também trazer pessoas de lá para dar assim, cursos de formação aqui, porque vários diretores que estavam lá comigo até me incumbiram de fazer esses contatos para a gente fazer uma formação aqui com os professores, sabe? Falamos depois, então eu posso te ajudar. Acho que a gente vai mudar de assunto. Mas bonito demais ver isso, e eu vou resgatar, então, aqui a sua questão. Porque, assim, a gente deve introduzir e aproximar as próximas gerações desde muito novos, assim, sabe? Só que a gente tem que introduzir de forma diferente, porque as idades contemplam movimentos diferentes, né? Então, quando você pega lá os pequenininhos, né? Sei lá, 5, 6, 7, até 10 anos e tudo, né? Vai ser uma coisa mais lúdica, mas é importante que eles saibam, que você conte as histórias, né? E que, de repente, possa pensar de que forma que você vai transmitir isso de uma forma mais rica, né? Fazer visita à empresa, deixar correr lá nos corredores, nos pátios. Deixa eu te falar uma coisa, só desculpa intrometer na sua fala, mas o que você está falando é a pura verdade. Como eles ficam na escola anos, né? Eles chegam na escola bebê, saem de lá com 17 anos, e eles foram os que mais viveram essa experiência. E agora eu tive feira de integrada, você sabe daquele movimento de todo mundo falar na feira, apresentar. A filha de Eduardo, de 8 anos, estava igual uma professora. E a professora dela falou assim, Ana Rita, eu acho que ela que vai ser sua sucessora. Sucessora, viu? Falando... E, Ana Rita, olha só, mais uma coisa. Olha como a vida é, assim, a vida de uma família empresária. A menina que estava lá, me permita usar o exemplo, né? Como uma aluna, de repente, ela vai lá apresentar e uma funcionária já está vendo a menina como uma sucessora. Olha a expectativa que já está sendo gerada. Bem-vindo a uma empresa familiar, né? Mas, assim, a gente gera, isso que você está falando, é que a gente tem que gerar relação de afeto e de amor desses herdeiros pela empresa. E isso vai começando desde a infância,
desde a infância, adolescência. Não adianta a gente chegar aqui na fase adulta e falar assim, olha, agora está na hora da gente decidir de que forma você vai contribuir para a empresa. Então, agora você precisa ter um olhar de carinho, de amor. Agora já foi. Assim, não é que já foi. A gente tem até caso, né, Cris, de uma empresa que a gente assessora, que tem gente no mundo todo, tem uns bem distantes, e a gente foi convidado para aproximar os herdeiros, e a gente está tendo sucesso com uns que estavam bem distantes, mas a gente está tendo que seduzir essas pessoas, sabe? E também eu acredito também que a gente só está conseguindo sucesso porque teve alguns traços lá no passado que nos permitiram ir lá e resgatar, então facilitaram. Não sei se a gente não tivesse... se a gente teria tanto sucesso assim, né? Tem que criar memória afetiva, né? Então, a memória afetiva vem das lembranças que tu tem, das vivências, da contação de história, e daí, né, vamos falar dos cabelos brancos, né? Os cabelos brancos têm muita história para contar. Então, se usar nesses momentos familiares para trazer o lado bom também da organização, porque muitas vezes a gente tem relato dos herdeiros que os pais chegam em casa, os avós, nossa, esse trabalho só tem complicação, trabalhar com família só dá rolo, daí também a memória fica uma memória ruim daquele processo. Então tem que construir uma memória boa, né? Uma memória afetiva sobre o que aquela família conseguiu construir, né? E aí, Ana Rita, a gente já tem um olhar, assim, a gente falou um pouco da infância e tudo, mas quando eles já chegam naquela idade, assim, de escolha profissional e tudo, a gente tem que dar uma atenção ainda mais especial, um cuidado mesmo de acompanhamento. E depois, quando já está chegando na época de faculdade, aí por isso que a gente criou um programa como esse, né? Porque a gente pega a faixa entre 20 e 35 anos, então é uma faixa ampla, inclusive, né? Aí eles estão no nosso programa, porque daí eles já estão num outro patamar, assim, onde a gente pode falar sobre sociedade, onde a gente pode falar sobre responsabilidades, aí a gente tem um outro conceito. E aí é muito interessante, né? Porque daí é ele como sócio ou ele como futuro executivo, né? Então a gente tem as duas possibilidades. Então são etapas diferentes, né? Com muitas ações necessárias, né? Em cada fase da vida de um jovem, né? De um herdeiro. Que eu tenho um sobrinho também, que eu acho que ele é um candidato a participar, mas ele também acho que tem 15 anos, ainda é muito novo para o curso, 15 né? Anos eu ainda queria saber, novo, eu queria saber a idade do curso daí que vocês estão, né? Que começa com 20 anos, aproximadamente. 20 anos. Assim, a gente já teve gente de 18 e 19, mas tem que estar mais maduro, assim, para poder participar. Mas a gente conversa, Ana Rita, eu vou te procurar e a gente dá uma olhadinha como é que eles estão aí. O fato é que o de 15 daqui a pouco já começa a fazer escolha profissional, já também merece uma atençãozinha mais especial. Então, esse aí eu já falei com o pai dele, porque ele eu acho que ele é uma criança de altas habilidades e ele precisa muito de ter um apoio, sabe? Eu acho, para poder se encaminhar. Filho único de pais mais velhos. E olha só, aproveitando esse exemplo da Ana Rita e trazendo para todos, né? Quando ela fala assim, ele tem muitas habilidades, ele precisa de um apoio, a gente precisa de apoio, sim, para explorar as nossas habilidades. Não só um herdeiro, né? Não só um membro de família empresária. Eu sou suspeita, porque quem me conhece aqui sabe, se dependesse, eu botava todo mundo em terapia, todo mundo em análise, porque eu acho a melhor coisa do mundo, né? Então, assim, a gente ter possibilidade de estar tendo alguém do nosso lado, nos ajudando no desenvolvimento, para olhar nossa potencialidade, né? Isso faz tanta diferença na nossa vida. Então, assim, esses acompanhamentos que a gente oferece às pessoas, e eu também passo por eles, né? Porque até hoje eu vou atrás dos meus mentores, das pessoas que eu admiro, né? É isso que ajuda a gente a acelerar o nosso processo, sabe? A gente vai tropeçar, a gente vai errar, mas a gente vai elaborar de uma forma mais madura, né? Isso faz muita diferença. Né? A gente vai atualizando o nosso repertório, né? Então, e aquilo que a gente sabe que os filhos atualizam os pais. Então, ajudar que esses filhos possam estar bem fortes, bem tratados, né? Para poder atualizar esses pais, e aí a transição fica mais fácil, mais fluida.
Muito obrigada, gente. Eu estou achando que a gente, né, ultrapassou aqui o tempo. Eu queria lembrá-los que semana que vem tem mais. Então, olha, semana que vem a gente vai falar sobre protagonismo com a Andréia e com Luiz Alberto. São 2 especialistas na área, são pessoas de carreira internacional que ajudam a posicionar pessoas em cargos executivos, de conselho. Uma fez uma trajetória na área de RH, a Andréia foi assim, executiva de Walmart na América Latina, diretora, tem muita coisa legal para trazer para vocês. E a gente está trazendo um pouquinho assim do que a gente acredita que amplia o olhar e contribui para vocês no dia a dia. Então, a gente depois manda para vocês lá informações sobre a live da semana que vem, e o que a gente puder ajudar vai ser um prazer. Eu estou falando assim, mas quem quiser continuar perguntando, nós estamos aqui. É só porque algumas pessoas precisam sair, tá bom? Beijo aí para quem está saindo. É dia 17? Dia 17, na próxima quinta. Próxima quinta. Acho que vai ser bem, bem bacana. Assim. São pessoas que eu gosto muito também. Né, Cris? Trouxe a Cris. Cris é minha parceira, eu sou suspeita, né? Quando a gente escolhe quem a gente que vai a gente já é mais E aproveitando a gente também gosta muito de você, Dani. Vai ser um prazer estar aqui semana que vem. Eu tô, claro. Gente, ela vai estar aqui com a gente semana que vem. Eu vou ficar Nós aqui só de estaremos aqui plateia também. ouvindo. Viu, Deia? Vai ser maravilhoso. Na gente, semana mais passada, alguma Daniela, coisa? Por favor. Na semana passada eu fiz contato com a Martina para poder pegar seu telefone, estava precisando ligar para você para conversar. E aí ela estava viajando, ela viajou, mas falou assim, não, eu também estou querendo ir, precisamos voltar lá para a gente voltar a conversar e tal. Poxa vida, e mas ela não te deu assim, meu telefone? Porque você não ela me me deu, ela me deu, Ah. ela me passou o contato. Que bom. Me liga, vai ser um aí, prazer. mas eu não anotei seu contato aquele dia que a gente teve aí. É verdade. Mas ela me deu, ela me passou, eu já estava aí. Quando eu recebi o e-mail falando da live, eu falei, foi o momento, foi apropriado. Que bom. Então me liga. Botei a turma toda aqui, chamei os meninos todos, eles estão aqui em volta aqui. Só não estão aparecendo. Não estão aparecendo, E a gente vai também disponibilizar, vai deixar gravado lá no nosso YouTube também, que aí se tiver algumas coisinhas que vocês queiram reforçar, né? Tá bom. Muito obrigada pela presença. Tá bom, Sérgio, Fabiana, trabalho. Quem mais que tá? Marisa, tudo certo? Obrigada pela presença. Obrigada, gente, pela noite aí de compartilhamento. Obrigada. Ficamos à disposição, né? Precisando, entre em contato. Obrigado pelas informações. É muito importante conhecer essa opção, esse programa, que é, sem dúvida, uma demanda muito presente, muito pertinente, né, no universo das empresas familiares. Eu tenho vivenciado isso, né, sobre a forma de discussão de competências e assessment, né, e parece que o programa de vocês entra alinhadíssimo nisso, né, e de uma forma estruturada, permitindo um desenvolvimento talvez muito acelerado, né, em relação à sua visão completa que tem da relação de um herdeiro ou de uma pessoa numa empresa familiar, que é diferente de um tratamento particular, de uma consultoria para um tema ou para outro tema, ou mesmo essas demandas de estruturação de governança, né, e que às vezes as pessoas estão vivenciando, mas não entendem o que isso quer dizer no todo, né? Não consegue estabelecer conexão. Isso ficam temas importantes mais soltos e às vezes perde o valor pela falta de conectividade, né? E eu acho que o programa de vocês, como é um programa, ele tem início, meio e fim, ele tem toda uma construção de propósito, né? Objetivo, ele deve, sem dúvida, ter uma capacidade de potencializar isso muito mais forte, né? Parabéns, ótimo. Gostei muito de conhecer. Né? Obrigada, Flávia. E Sérgio fala com propriedade, né? Porque ele é membro de família empresária, ele é conselheiro, então ele está em vários papéis assim. Então a gente agradece aí pelo reconhecimento aí. Muito bom. Tá joia, gente. Até semana que vem, com a Andréia aqui, poderosa.
Tá bom? Até semana que vem. Andréa Nunes. Tchau. Até mais, gente. Beijo. Tchau. Tchau, boa noite, Obrigada, saúde a Marisa. todos. Saúde. Amém. Ô, Cris, você interrompe aí a gravação? Sim. Uhum. Eu não estou conseguindo, acho que...